ainda vale a pena adquirir um Nintendo Switch? Se sim, qual das 3 versões vale mais a pena atualmente? O Switch foi lançado originalmente lá em 2017, o que significa que ele completou já mais de 6 anos de idade. Hoje em dia, vale a pena adquirir uma das 3 versões do Switch ou esperar pelo modelo mais novo? Vamos começar falando um pouquinho a respeito das diferenças entre as versões. O Nintendo Switch original, a versão 001, vinha com uma tela de 6.2 polegadas de resolução HD, 1280 por 720, 32 GB de armazenamento interno, uma bateria com autonomia razoável, mas não muito forte, e tinha basicamente 3 modos de usabilidade. O modo portátil era o mais conhecido, e ali você poderia até comparar ele ao Nintendo DS de antigamente. Basicamente, você usaria ele em modo portátil, poderia levar eles para os lugares e etc. e jogar todos os seus jogos na palma da sua mão. Também existia o modo semi-portátil, que eles chamam, né? Basicamente, você poderia usar esse standzinho na traseira, deixar ele em pé e utilizar esses Joy-Cons, né? Que são os controles que saem do console, em modo semi-portátil, no qual você ainda poderia levar ele para os lugares, mas ele estaria numa mesa, localizado à distância, e você usaria ali o seu controle via Bluetooth e etc. Também existia o terceiro modo, era o modo conectado. Basicamente, junto com o seu Nintendo Switch, vinha um dock, no qual você colocaria essa dock, o Nintendo Switch dentro dela, e conectaria ela na sua televisão, e tiraria esses Joy-Cons de dentro do Switch, e poderia usar ele assim à distância, ligado na sua televisão, uma resolução maior, até 1080p e etc, né? Você poderia chamar mais gente para jogar, conectar mais controles. Esse obviamente é o modo mais famoso, né? Pouco tempo depois, lá em 2020, eles lançaram a versão 002, que é a versão que eu tenho aqui em minhas mãos, que não mudava muito em relação ao original. O que ele ganhava era uma bateria bem maior, com autonomia entre 4 horas e meia e 9 horas, dependendo ali do seu uso, segundo a Nintendo. Atualmente, esse console aqui, em versões, por exemplo, que acompanham outros jogos, que são bem comuns, tá custando ali na faixa dos R$2.000. Outro modelo que foi anunciado um pouco depois foi o Nintendo Switch Lite. Basicamente, internamente, esse console era idêntico ao Nintendo Switch normal. A questão é que ele era fechado a apenas o modo portátil. Não é possível conectar ele à televisão e ele não vem com Joy-Cons, não dá para jogar com controles à distância. É possível usar controles Bluetooth, mas não é um método tão fácil assim. Qualquer controle que não seja original da Nintendo tem uma certa dificuldade adicional para ser conectada. Não é um simples ir em Bluetooth e conectar como poderia ser natural de se fazer em um dispositivo tablet, etc. A tela também era bem reduzida, de 5.5 polegadas, mas o armazenamento interno era o mesmo, 32 GB, e assim como a versão original, também dá para expandir via micro SD, né? Que acaba sendo muito necessário dado o tamanho dos jogos da Nintendo. O Zelda, principalmente, é um jogo muito pesado, você provavelmente vai precisar de um cartão micro SD. E atualmente ele está custando ali na faixa dos R$1.300 a R$1.400. Seguindo em frente, um modelo mais novo é o Nintendo Switch OLED, que eu também tive a oportunidade de testar recentemente. O que ele vai ter de diferença em relação ao Switch normal? A sua tela cresce para 7 polegadas e perde bastante das suas bordas. O tamanho do Switch em si é bem parecido, mas as bordas são menores exatamente por conta da tela ser maior. Não só a tela é maior, como o próprio nome diz, ela é um painel OLED, não mais IPS LCD. Isso significa que você vai ter contraste melhor, uma visibilidade muito melhor. A tela do original do Switch não é lá essas coisas, ela não tem uma representatividade de cores muito boa, não tem um brilho muito chamativo, é uma tela um pouco morta e a resolução apenas HD também não ajuda muito. O Switch OLED mantém essa resolução HD,
A Nintendo provavelmente não conseguiu colocar uma tela um pouco melhor por limitação desse hardware. A gente tem que lembrar que esse processador é lá de 2013, o que mostra que necessita sim de uma tremenda otimização para esses jogos poderem rodar num hardware tão simplório. Então, obviamente, a Nintendo meio que precisou deixar uma tela apenas HD no aparelho. E é por isso também que tem essa limitação de apenas Full HD quando você coloca mesmo na dock. Falando na dock, o Switch OLED também tem entrada para a internet cabeada também, que é uma diferença. Para você que gosta de jogar online, tem a sua Nintendo Switch Online. Uma outra coisa que mudou um pouquinho também é ali o stand traseiro. Se você quiser jogar ali nesse modo semi-portátil, o original ele tinha apenas uma posição que você poderia deixar para ele conseguir ficar em pé. Além de ser um stand apenas de um lado do Switch, então ele acaba ficando meio capenga. O Switch OLED tem essa possibilidade de stand muito melhor. É um stand maior, né? um apoio maior, melhor, enquanto tem várias posições que você pode deixar o aparelho, que é uma melhoria assim bem expressiva. Em quesito de autonomia de bateria, é bem ali semelhante à versão 2 do Switch normal. Também outra coisa que mudou foi o armazenamento interno, passando a ter 64 GB, o que é uma grande melhoria em relação aos 32, por mais que sim, a maioria dos games ainda você vai precisar ter ali um cartão micro SD acoplado também. Em quesito de preço, ele tá mais ou menos a uns 2.100, 2.200, às vezes um pouco até menos em promoções. Enfim, no geral, qual desses três modelos eu acho que ainda faz algum sentido? Se você tá pretendendo adquirir um console portátil, que apenas quer usar como portátil, você não vai utilizar numa televisão, você não vai jogar com mais gente, você quer literalmente um sucessor espiritual do Nintendo DS, o Switch Lite ainda é uma opção legal, pelo preço muito baixo em relação aos outros dispositivos e por ser o mesmo hardware, ele vai rodar os mesmos games. Agora, se você quer um Switch, que você quer interagir com mais gente, você quer conectar na televisão, o Switch OLED é sim a melhor opção. A diferença de preço para o Switch normal não está muito grande atualmente e a tela é muito melhor mesmo, muito melhor. Além de, obviamente, ter essas outras melhorias, o dobro de armazenamento interno, o stand melhor e etc. Mas, obviamente, a melhoria mais perceptível é essa diferença de tela. Com relação a novos consoles, é provável que a Nintendo lance, talvez esse ano ali, no ano que vem, né, 2024, o novo Nintendo Switch, Switch 2 ainda com nomes a ser definidos. Vale a pena esperar ou vale a pena adquirir um atualmente? Depende muito do que você pretende fazer com o seu Nintendo Switch. Se você é uma pessoa que nunca jogou o Nintendo Switch, tem curiosidade de jogar até os jogos um pouco mais velhos, eu sim ainda acho que vão ter longos períodos em que o aparelho vai ser suportado pela Nintendo. A gente percebe que só agora o Nintendo Wii U perdeu suporte à loja da Nintendo e não vai mais poder ser comprado jogos novos e etc. Bons anos depois do seu lançamento. Eu imagino que a Nintendo só vai fazer o mesmo com o Switch original quando o Switch 2, ou o sucessor, tiver igualmente já um grande período de sua vida. E aí só assim eles vão acabar com o suporte do anterior. E também a gente tem que lembrar que provavelmente os primeiros games a serem lançados por Nintendo Switch 2 vão ser jogos do Nintendo Switch normal, ou seja, vão lançar jogos pro novo e também pro velho, que é uma coisa que eles normalmente fazem. O Zelda Breath of the Wild foi lançado para o Wii U e depois lançaram o novo Zelda recentemente para só o Nintendo Switch. Ou seja, se você olha para os jogos atuais do Nintendo Switch e vê vários que você se interessa, não vejo por que não adquirir um modelo mesmo hoje em dia. Ainda é um console portátil muito competente. E é um mercado complicado, principalmente aqui no Brasil, no qual o Steam Deck, por exemplo, não é vendido oficialmente. Se você for importar um, vai sair pelo menos 4.000 na versão mais básica, se não mais caro. Então assim, mesmo atualmente, mesmo tantos anos depois, é óbvio que eles ainda estão vendendo bastante console exatamente porque é um dispositivo barato e que oferece muito pelo preço num mercado que não existe tantas opções ainda, não existe tantos consoles portáteis, principalmente nessa faixa de preço. Agora, óbvio, se você olha os jogos atuais e você já conhece a maioria deles, você jogou muito no Wii U, por exemplo, se você foi um dos poucos que adquiriram, né, que não foi um console que vendeu tão bem,
e você pretenderia somente jogar os próximos jogos, você não está interessado muito nos jogos atuais e preferiria já ter um console que vai suportar os novos jogos das novas gerações, aí sim eu sugiro você esperar, que provavelmente tá para chegar finalmente esse novo console. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês semana que vem.